Queridos amigos, mais uma vez eu com vocês, graças a Deus. E para dar início então à nossa atividade de hoje, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amantíssimo, de luz e de bondade, de amor e de paz, estejai junto conosco nesta noite, nos dando as tuas bênçãos, nos dando o teu amparo, nos mostrando sempre o caminho certo, e nós, na condição ainda de aprendizes, que possamos, Senhor, assimilar, compreender e realizar tudo aquilo que nos ensina. Que a tua paz se faça entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, hoje eu vou falar um tema que é um desafio, né? Que você confia em Deus? Analisa você confia em Deus? Então, vamos lá, o que é Deus? Bom, o que é Deus no Livro dos Espíritos todo mundo conhece, né? Todo mundo já sabe até decor. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos e, para rememorar, o Kardec responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, quer dizer, não existe inteligência maior, e a causa primária de tudo que existe aqui na Terra. Ficou claro que é Deus? Não ficou, né? Não elucidou muita coisa, não. Aí, continuando aqui, aí ele faz a pergunta número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Porque, dado que o infinito é o desconhecido, aí ele fez essa pergunta. Aí os espíritos responderam: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Eu entendo que isso está mostrando para nós que a nossa capacidade de inteligência ainda não está para entender o que é Deus. Aí já ouvi pessoas que dizem: por que não? Claro que eu sou capaz. Mas vamos analisar pelo seguinte fato. Se eu ainda, não consigo entender a mim mesmo, como eu posso conhecer e entender Deus? Nós somos difíceis conosco mesmo. Nós não conhecemos nem o nosso corpo ainda. Quanto mais conhecer a amplitude que a nossa mente e o que o nosso espírito pode fazer. Eu digo que a gente não conhece o nosso corpo porque se você, por exemplo, vai fazer fisioterapia, de repente você está lá fazendo exercício, você não é capaz de trabalhar um músculo que a fisioterapeuta está dizendo para você. Por quê? Porque você ainda não conhece o seu corpo. Essa é uma forma bastante simples. Agora, se eu não conheço nem a mim, conhecer a Deus então, que é uma amplitude muito maior e que nós somos uma estrelinha nesse mundaréu de galáxias que existe, milhões de galáxias, e não conhecemos elas também, como podemos então nós conhecer a Deus, se nem a nós mesmos nós ainda não conhecemos? Agora, por outro lado, eu teria assim, vamos entender melhor, eu teria capacidade, por exemplo, de conversar com o Einstein? Eu acho que se o Einstein, por exemplo, estivesse aqui e eu fosse assistir uma palestra dele, eu ficava boiando, porque eu não sou capaz de entender tudo que ele sabe, tudo que ele fala. E ele, se fosse bater um papo só comigo, sozinha, falando de coisas que ele conhece, eu ficaria, como ele falou, mas essa mulher é burra. Porque eu não tenho essa capacidade de conversar com alguém que conhece um assunto profundamente do qual eu não conheço. Posso aprender, claro, mas para isso vai demandar bastante estudo, bastante dedicação. O mesmo processo está atualmente com a tecnologia virtual. Nossa, é difícil assim para mim, conhecer, entender as coisas dessa era virtual. Por quê? Porque
não consigo entender essa linguagem, né? Eu falo pro meu filho, vocês têm umas linguagens aí que é um mundo totalmente diferente para mim. Agora eu pergunto assim, por exemplo, tudo que o Einstein sabia, tudo dessa tecnologia virtual que nós temos hoje, a energia elétrica e outras tantas coisas que existem, elas passaram a existir quando o homem veio para a Terra, quando o homem descobriu? Não, elas já existiam desde a formação da Terra, tudo já existia. Agora, depois que foi desenvolvendo a ciência, aí é que nós fomos descobrindo. Mas isso já existia, alheio ao nosso conhecimento, alheia à nossa vontade. E quantas coisas mais ainda temos para descobrir que já estão no universo e que nós ainda não conhecemos. Agora, nós todos, o que nós temos certeza de estar aqui nesse planeta, todos nós queremos viver bem. Todos nós não temos vontade de viver bem. Se alguém falar que não, tem algum distúrbio aí. Queremos sim, queremos viver bem, queremos ter um pouco de conforto, que é necessário. Uma casa, não estou falando de casa chique, estou falando de uma casa, um abrigo, uma cama, talvez um quarto para você, um quarto para os filhos, para que cada um possa ter a sua privacidade, uma comidinha na mesa. Nós queremos viver bem, isso é viver bem. E juntando com isso, um bem-estar familiar, um bem-estar social e a saúde. Isso é viver bem, todos nós queremos isso. Agora, será que todos nós queremos ou estamos vivendo o bem? Aí vai uma diferença, viver o bem. Viver o bem já é outra coisa. Viver bem é uma coisa, viver o bem é outra. Nós gostamos de estar com pessoas boas ou pessoas ruins. Claro que todo mundo gosta de estar com pessoas boas. Nós gostamos de uma pessoa que seja alegre, que seja tranquila, que seja que tenha paz, que tenha, isso eu já falei, que tenha alegria, que tenha a boa vontade de ajudar, que tenha sempre uma boa palavra. Nós gostamos de estar com pessoas assim. Nós não queremos. Tanto que quando nós vamos a um lugar que vamos ser atendidos por pessoas, já reparou que nós costumamos olhar as pessoas e falar que ela é simpática, aquela outra não. Então nós gostamos de estar com pessoas boas. E aí, dentro do Evangelho de Jesus, tem lá quais as características do homem de bem. Homem de bem. Eu elenquei algumas aqui, não elenquei todas que tem no Evangelho, porque é mais vasto, mas coloquei aqui umas que são especiais. Então vamos lá. Quais são as características do homem de bem? Praticar a lei de justiça. Praticar a lei de justiça. O que seria isso? Na forma mais simples e atual. Não cortar a fila da vacina, não deixar de colocar o líquido dentro dali da seringa para poder vender ou dar para o seu familiar ou qualquer outra coisa que seja. É aquele que respeita quando você chega num lugar e não vai cortando a fila, por exemplo, no banco, seu amigo já está lá na frente, você chega e vai lá bater um papo com seu amigo, você está aqui e tal, e vai ficando ali fica. Vi muito isso acontecendo no banco. Então essa seria uma das pequenas coisas de praticar a lei de justiça. Outra, praticar o amor e a caridade em sua maior pureza. Esse nós estamos pelejando, né? Praticar o amor e a caridade, nós estamos tentando, porque na maior pureza, eu não sou capaz ainda não. Eu estou brigando com os meus defeitos de outra vida. Outra, ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ter fé em Deus. É a mesma coisa que acreditar em Deus? Não, acreditar é uma coisa e ter fé é outra.
né? Ter fé, você vai confiar em Deus, você vai acreditar piamente, confiar na bondade dele, na justiça e na sabedoria. Isso, cada um sabe o que faz, o que tem e o que não tem, né? Cada um vai analisando aí seus pontos. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. A pessoa também, né, que confia em Deus, ela vive isso. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece no mundo está passando pelo crivo do nosso Pai. E Ele permite ou não permite determinadas coisas. A pessoa também, o homem de bem também tem fé no futuro, que nós muitas vezes, será que vai ser? Será que não vai? Fica naquela dúvida. Coloca os bens espirituais acima dos temporais, porque nós não somos só matéria, nós somos espírito, e a nossa essência é espírito. O nosso verdadeiro lar é lá do outro lado. Como disse Luiz Sérgio quando passou para o outro lado da vida, eu não sei onde estava, só sei que não precisava de nada do que tinha na terra. Olha que lindo o que ele disse. O homem de bem também sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações e aceita sem reclamar. Essa é uma coisa bastante difícil, aceitar sem reclamar. Ele faz o bem pelo bem, não espera retorno. Esse aqui já fica mais fácil, né? Até você fazer o bem pelo bem, não esperando retorno, mas precisa analisar se um dia ela falou, poxa, fiz tanto para aquela pessoa e olha como ela me trata agora, virou a cara sem mais nem menos, ou então fez uma coisa que me desagradou. A pessoa de bem devolve o mal com o bem, o que é bastante difícil ainda para nós, pelo nosso egoísmo, pela nossa grandeza, né? Nosso orgulho, nossa vaidade. Ele também pensa nos outros antes de pensar em si. E ele não tem raiva e nem rancor e não se envaidece de nada. Então, como nós vemos, esses são alguns itens, né, do Evangelho. Tem mais ainda, mas não é fácil ser um homem de bem, dado o nosso estágio evolutivo. E é para isso que existem as religiões. Deus criou as religiões porque elas têm sempre todas elas têm um fundo moral que é igual para todas. E é para nos trazer o conhecimento, para nos trazer o crescimento espiritual. O Haroldo Dutra, ele faz numa das palestras dele, ele faz um paralelo aí. Ele diz que viver o bem é relação, é uma interação. E ele criou a lógica dos 3 blocos. Então, primeiro, o que é importante é a sua relação com Deus. Em segundo, é a relação com você mesmo. E em terceiro, é a sua relação com os outros. Aí ele diz que todos nós, todos os espíritos, têm problema na relação com Deus. E esse problema é o afastamento. Dependendo das atitudes que nós temos um afastamento de Deus. E tem a parábola do filho pródigo, que tem 2 situações, tem 2 filhos ali, tem 2 situações diferentes, mas nas 2 situações há um afastamento de Deus. O filho que foi embora, que é o filho pródigo, ele teve um afastamento de Deus quando ele tomou aquela decisão que não era correta. E o filho que ficou magoado porque o filho que errou teve festa e ele que não fez nada não teve nada, né, não recebeu nenhuma festa, ele teve uma mágoa, ele teve uma tristeza, uma inveja, seja lá como for. Nesse sentido também, ele teve um afastamento de Deus. Situações diferentes, mas que leva à mesma coisa. Assim é nós também. Temos situações diferentes do nosso afastamento de Deus, mas nós sempre temos um lugar, uma forma de nós nos afastarmos de Deus. Por exemplo, também, uma delas que nós
costumamos ter? A revolta. Por que que eu estou aqui? Não comigo, por que comigo? Eu não mereço isso. Temos a teimosia, eu não vou, eu não quero, não me pede. Tem a má vontade, de novo, está pedindo a mesma coisa, tenho que fazer, já não ensinei uma vez, de novo. E essa nossa relação com Deus, ela é a principal de todas elas, porque ela é estrutural, dependendo da relação que nós temos com Deus, é a forma que nós temos a relação conosco mesmo e também com os outros. O homem de bem tem uma relação equilibrada com Deus. Ele ama, ele confia, mas é uma relação complexa. E aí, num segundo momento, então, vem a relação comigo mesmo. É muito importante que você goste de você. Usar a lei do trabalho fazendo algo útil para você e para os outros é uma bênção. Não fazer nada enferruja e cria mentalidades ruins. Amar ao próximo como a si mesmo? Como que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não gosto de mim? Eu tenho que gostar de mim para que eu possa gostar do próximo. Eu tenho que aprender a respeitar as limitações minhas para que eu possa aprender a respeitar as limitações do próximo. Como que eu posso entender que o próximo tem uma limitação se eu não sou capaz de respeitar as minhas? Então nós temos que nos avaliar bastante. Nós temos que nos aprender a nos dar momentos de alegria. Nós temos que aprender aqui que há necessidade de um trabalho, há necessidade de uma ocupação útil. E aí vem a terceira revelação, que é com o outro. Não importa o quanto a pessoa te ama, não importa, não tem a menor importância. Um dia ela vai te ferir. E aí, qual a sua reação? Mágoa e tristeza, quando deveria ser o perdão. Por quê? Porque não foi no querendo te magoar. Se nós estamos encarnados, se nós estamos em processo de aprimoramento, nós somos capazes de fazer tudo certo? E porque é uma pessoa que você tem uma autoestima ou que você goste, um dia faz alguma coisa que te magoa, será que é motivo para você não gostar mais dela? Você já não fez coisas também que magoou alguém? E você não teve noção. Quando a pessoa te fala, você fala, mas eu não fiz por querer. E aí a outra pessoa também não fez por querer. Então essa relação de marido, esposa, sogra, irmão, um colega de trabalho, nós temos que ter indulgência para com as atitudes que nos ferem. Como? Não focando na imperfeição. Porque a pessoa pode ter 10 coisas ótimas que ela faça. Uma só que ela faz errado, nós focamos naquela uma. Isso ainda quando não usamos um sentimento de ironia quando nos referimos. Ó, tá vendo só aquela pessoa, né? A gente faz uma forma de expressão aí que já jogou uma energia muito ruim. E o Haroldo ainda dá 2 exemplos, né, de como nós confiarmos, situações de confiança em Deus. Uma delas é o Francisco de Assis. Francisco de Assis, numa das viagens dele, quando ele estava retornando para o mosteiro, acabou a comida, acabou a água e o frio estava congelante. E aí então, o frei que estava com ele, mas ficou preocupado, né? Irmão Francisco, nós vamos morrer. E o irmão Francisco continuou a caminhada. E conseguiram chegar até no mosteiro. Bom, chegou no mosteiro, ele bateu na porta. A pessoa que veio atender falou, quem é? Aí ele falou, é Francisco. Aí a pessoa falou, que Francisco nada. E fechou a porta e entrou.
Aí o Frei começou a chorar. Pai Francisco, nós vamos morrer aqui. E o Francisco de Assis dando pulos de alegria. Aí o rapaz, né, o Frei ficou, mas como, Pai Francisco, se nós vamos morrer, estamos na iminência da morte e o senhor ainda dá alegre? Ele falou assim, desejei muito para que esse dia acontecesse. Aqui não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para nos acolher. É agora que eu tenho que provar minha confiança em Deus. É o momento que eu desejei muito para que eu possa provar a minha confiança em Deus. E passado alguns segundos, a porta se abriu e o chefe saiu lá. Francisco, desculpa, ele não sabia que era você. Não acreditou que fosse você. E a outra que ele também nos mostra é o Chico Xavier. Nós sabemos que para falar com o Chico, as pessoas esperavam horas, né? E uma certa ocasião, foi um homem lá que queria também falar com o Chico, e esperou lá 1h30 para poder falar com o Chico. Quando chegou a vez dele, ele empunhou uma arma, apontou para o Chico e falou, eu vim te matar. E o Chico, então, serenamente disse para ele, seja feita a vontade de Deus. E ele acabou perdendo a vontade, abaixou a arma, ficou tremendo e não fez o que ele pensou em fazer. Tomando por base esses dois casos, aí eu pergunto para você a mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Você confia em Deus? Pesada, né? Mas eu acho também que nós ainda não estamos. Eu acredito que haja pessoas que já estejam, mas na sua grande maioria ainda não estamos nesse grau de confiança. De fazer um pedido, fazer uma prece, de uma dificuldade que chega, não, Deus vai ajudar, Deus, né? É uma coisa. Agora, numa eminência, numa situação dessas, né, que põe você em risco, aí é mais difícil. Mas também não vamos nos martirizar por isso, porque nós somos espíritos em processo evolutivo. Já fomos piores do que o que somos hoje. Estamos caminhando para sermos melhor. O que nós não podemos é nos acomodar. Ah, não, tem a vida inteira para resolver isso. Não, você não tem a vida inteira, você tem a eternidade para resolver isso. Mas quanto antes você resolver, mais tempo você vai ter, mais oportunidade vamos ter de poder ajudar outras pessoas. Fé não é somente acreditar em Deus. Fé é confiar. Quanto mais você faz a caridade, não está ajudando o outro, está se dando o maior presente. Queridos amigos, que Deus nos abençoe, que abençoe todos vocês que estão aqui, que estão ouvindo, me ouvirem, abençoe os que também não estão e que a paz do Mestre esteja entre nós. E para encerrar então, vamos fazer a nossa vibração. Fechemos os nossos olhos. Respiremos, realmente pondo para fora a energia pesada que às vezes nós estamos guardando. É muito importante que no momento da oração nós procuremos ficar tranquilos. E para isso nada melhor do que a respiração. Inspira, segura e solta. E aí nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e de bondade. Imploramos a vós, meu Pai amantíssimo.
a tua misericórdia para todos aqueles que sofrem. Sabemos que o nosso planeta, que é de provas e expiações, não há quem passe por uma dificuldade que seja injusta. Mas sabemos também, meu Senhor, que podemos recorrer a vós para que possamos implorar as bênçãos, o consolo, para encontrar uma solução para as dificuldades. E se não pudermos, que possamos pelo menos aceitar com resignação. Nesse momento difícil que o nosso planeta está passando, meu Pai, abençoa os espíritos que estão do outro lado do caminho. Aqueles que já compreenderam o seu verdadeiro estado, que possam ir para uma escola espiritual. Aqueles que ainda não entendem, que possam ser socorridos e possam, meu Pai, serenizar as suas mentes. Abençoa, meu Pai, aos que estão hospitalizados, dando a eles a conformação, ou a resignação, ou a fé, de alguma forma, meu Pai, o seu jeito para ajudar esse irmão. E ajude também as famílias, porque nós ainda não estamos preparados, Senhor, para falar, para despedir dos nossos entes queridos. Que a Tua luz proteja a todos. Que a Tua luz proteja a nossa casa de oração, assim como todos os templos de oração. Que a Tua luz ampare e proteja cada um dos nossos irmãos que Te busca, meu Pai, e aqueles que não Te buscam também, porque são os maiores necessitados. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa chance, e que a Tua misericórdia se faça sobre nós, se faça sobre toda a humanidade, meu Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe a todos e até breve.